A gente vai ser o próprio sinal de Deus nessa terra, para que outros vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas. Quem nunca, enquanto cristão, passou por um momento difícil, seja financeiro, seja de enfermidade, sejam questões emocionais, físicas, sejam questões familiares, coisas que fogem do nosso controle e a gente não entende o porquê. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê exatamente isso. Um homem fiel, um homem justo, um homem temente a Deus, que passou por uma tremenda tribulação, uma tremenda provação que o próprio Deus permitiu. Quando a gente está vivendo esses momentos, a gente sempre se pergunta por quê? Por que, Deus, que eu tenho que viver isso? Por que, que eu tenho que passar por esse processo? E não tem nada de errado de perguntar para Deus e de questionar para Deus o porquê de nós estarmos passando por isso. O próprio Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? E é uma pergunta natural do nosso coração. E ela faz parte desse processo para a gente entender qual é o propósito de Deus em tudo isso que a gente está vivendo. Às vezes as pessoas me perguntam se elas podem abreviar esse tempo. E eu sempre me lembro da história de José, porque José estava na prisão, ali na prisão ele interpretou um sonho e ele pediu àquele moço a quem ele ajudou que se lembrasse dele. E a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José por mais 2 anos. Isso me faz pensar que Deus ele tem o seu próprio tempo de trabalhar na nossa vida, de trabalhar no nosso coração, de nos ensinar a esperar o tempo dele para as nossas vidas. Se Deus colocou a gente na prisão, não adianta a gente tentar sair. Só ele tem a chave para nos tirar de lá, porque foi exatamente assim que aconteceu com José. Mas nesse processo, muitas coisas vão ser reveladas no nosso coração. Quando a gente está passando por uma provação, aquilo que tem de bom dentro de nós vem para fora. Mas também aquilo que tem de ruim no nosso coração também é evidenciado para que Deus possa trabalhar, para que Deus possa tratar, para que Deus possa nos limpar, nos podar e fazer coisas novas na nossa vida. Eu preciso aprender a esperar o tempo do cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. Sabendo que aqueles que esperam em Deus, aqueles que depositam sua confiança em Deus, jamais serão confundidos. Isso está escrito lá em Isaías 49, 23, quando o Senhor diz assim que os que confiam em mim não serão confundidos. Então, em Isaías 49, versículo 23, está mostrando que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. E quando a gente olha para a vida de Jó, o que a gente vê? Diante de tudo aquilo, ao invés de Jó se afastar de Deus, ele corre para a presença de Deus, ele adora ao Senhor no meio de todos aqueles problemas. E Jó, ele ora ao Senhor, ele fala com Deus, ele apresenta diante de Deus as queixas dele. E olha, irmãos, é aí que é o ponto-chave. A gente tem que aprender a reclamar do jeito certo. O jeito certo da gente reclamar é ir para a presença de Deus e falar para Deus tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está pensando, e a gente apresentar diante de Deus as nossas dúvidas e as nossas queixas. Sabe, Deus não tem problema com isso, muito pelo contrário. Deus, ele acolhe a nossa dor. E muitas vezes quando a gente vai e a gente se derrama diante de Deus, a gente recebe alívio, a gente recebe força para continuar a nossa caminhada no meio da crise. Existe honra em esperar em Deus no meio das crises e das tribulações. Na verdade, é no meio de tudo isso que a gente tem que fortalecer a nossa fé no Senhor. Eu aprendi pelas coisas que eu já vivi na minha vida que não é a tribulação que nos muda. O que realmente nos muda é ir para a presença de Deus no meio da tribulação. É nos apegar ainda mais ao Senhor no meio da tribulação. É pedir perdão para Deus. É perguntar para Deus, Senhor, o que eu tenho que aprender com tudo isso que eu estou vivendo?
é realmente me humilhar diante do Senhor e deixar que Ele me limpe, que Ele me purifique, assim como o fogo, Ele vai refinando o ouro. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. Recentemente eu passei por 3 anos de muita prova. E eu lembro que eu tinha uma oração que eu fazia sempre, é que Deus, Ele tirasse da minha vida tudo aquilo que fosse passageiro, terreno e transitório. Que Deus realmente queimasse da minha vida tudo que é palha e tudo que é feno. E realmente deixasse aquilo que é dele na minha vida. Não permita que as lutas te levem para longe de Deus. Não se coloque como uma vítima. Muito pelo contrário, se levante como Jó e fale com o Senhor. Guerreie com o Senhor, lute com Deus se for preciso, como Jacó lutou com o Senhor lá no Val do Jaboque, lutou com o Senhor e não permitiu que o Senhor se fosse, até que ele fosse abençoado. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se levantar diante de Deus e lutar com o Senhor, como Jó fez, orar, falar com o Senhor, expor o nosso coração para Deus, até que Ele nos responda. Pode demorar o tempo que for, você não arreda o pé dali. Eu não te deixarei ir, Senhor, se o Senhor não me abençoar. Essa que tem que ser a atitude do nosso coração. Se a gente pudesse resumir o livro de Jó em 3 partes, os 2 primeiros capítulos fala de uma tribulação de Satanás. Ali é o diabo atacando a vida dele diretamente. E do capítulo 3 até o capítulo 37, nós vamos ter a tribulação dos homens. Jó foi julgado. Muitas vezes a gente passa por isso. Quando a gente tá no meio da luta, as pessoas te julgam. Ué, você não era crente? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê a mulher de oração? Cadê o homem de oração? Cadê aquela pessoa que se dizia abençoada? Agora você está aí nessa situação. Então vem a tribulação dos homens. E depois vem o redemoinho do Senhor. Né? Os últimos capítulos de Jó mostram uma história linda em que Deus traz justiça sobre a vida de Jó. Deus traz restauração, Deus traz restituição. E ali naquele redemoinho, Deus fala com Jó. E Deus mostra a Jó toda a glória dele. Eu creio que no momento em que Jó viu a glória do Senhor, valeu a pena passar por toda aquela tribulação para ver a glória de Deus. E Jó chega a uma conclusão. Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o objetivo final de toda tribulação, de toda provação do Senhor nas nossas vidas. Deus quer se revelar a nós. E a gente vai conhecer a Deus não só das histórias que as pessoas contaram para nós, os testemunhos que a gente ouviu. A gente vai ser o próprio testemunho. A gente vai ser o próprio sinal de Deus nessa terra para que outros vejam e saibam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas. E no final do livro de Jó, Deus vai trazer justiça sobre Jó. Deus vai restaurar a condição de Jó. E muito mais do que isso, Deus vai restituir muitas vezes mais tudo aquilo que ele perdeu. Vale a pena confiar em Deus no meio da tribulação, das dificuldades. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso que você está passando, se tu for fiel a Deus, se você permanecer firme em Deus, se você não ficar por aí murmurando para as pessoas, não murmure para as pessoas. Quando você estiver com muita vontade de reclamar e murmurar, vá para a presença de Deus. Se alimente de Deus. E lá na presença de Deus você pode falar tudo o que você está sentindo, tudo o que você está pensando. Derrama tudo ali diante do altar do Senhor. E o Senhor vai te dar o pão que você precisa para caminhar mais um dia e mais um dia, até que chegue o dia da sua resposta, da sua vitória. O dia em que o Senhor vai julgar a sua causa, vai te justificar, vai trazer restauração e não só restauração. Deus vai trazer restituição, assim como ele trouxe na vida de Jó, assim como ele trouxe na vida de José. Então, quanto mais fundo a gente vai, quanto mais a gente se humilha na presença de Deus, quanto mais a gente faz de Deus o nosso alimento no meio da tribulação, maior
vai ser a restituição e a restauração de Deus nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Continua firme com Jesus até o final. Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando. Até mais, queridos. Fica com Deus.